Deusas e deuses, nesta quarta nós teremos um episódio muito especial. Vai ser um mix dos melhores momentos de uma parte da segunda temporada. Não percam, aguardo vocês. Vem comigo, porque o quê? Não tem você. Todo mundo. Falta você. Beijo. A minha vida não é um paraíso, assim como a tua não é. Claro. Quando eu tinha que falar lá nos primeiros discursos, eu não tinha experiência nenhuma. Eu não era uma pessoa segura, como eu tô falando para vocês. Eu tinha medos, óbvio. Quando eu fui mãe, eu tive medo. Quando eu tive que escolher entre estar 100% sendo voluntária ao lado do mar, que aproveitar esse momento meu, que também para o meu profissional era bom, eu que estudei Direito e setor público, e de estar com meu filho nos primeiros meses de vida dele. São escolhas, não foi fácil, eu tive as mesmas dores, muitas vezes eu chorei, muitas vezes eu fiquei abalada, mas eram aqueles momentos que eu respirava fundo e pensava, se eu posso inspirar outras pessoas a seguirem esse caminho, é isso. Então, vocês também eram uma fortaleza para mim, né? Sim. Por isso que eu gosto muito das redes sociais, sabe, Kelly? Quando eu vou pra academia, eu posto na academia. Várias vezes eu era criticada, mas ela é primeira dama, ela é modelo, ela é advogada, ela é fitness, ela é influencer. Ela é tudo. Sabe? Me criticavam, ela não pode, Aceitem. ela tem que escolher. Mas como é que funciona esse negócio? Tu não pode porque isso é ruim. Não, eu acho que assim, se eu tive a oportunidade de estar ali, o que eu queria era ser eu. Pra desmistificar, sabe? Que as pessoas... Porque aquilo ia passar. Não, e eu vou E te a Tainá falar. ia ficar. Não, eu vou te falar, e tu foste. Pra mim, essa é a marca, tá, da Tainá enquanto primeira-dama, e que bom que tu trouxeste isso. Porque normalmente as pessoas incorporam um papel, né? E tu trouxeste verdade. Isso te aproximou das pessoas. Ai, que legal. Eu me aproximei e te olhei de um jeito diferente por isso. Claro que eu já te conhecia de rede social, mas assim, eu não tinha uma aproximação, mas me aproximei quando eu entendi que tu te mostravas humana, como qualquer uma de nós. Porque esse é o grande problema. Agora a gente está aqui sentadas, então, não, são as duas ricas, maravilhosas, estão aqui bebendo um espumante, não tem problema, não tem isso, não tem... Maquiadas, bonitas, arrumadas. Isso, né? A gente tem um monte de coisa. Mas, na verdade, a gente escolhe, e eu sempre falo para vocês, cada escolha tem uma renúncia na vida. É uma característica minha ser gorda, então não me ofende há muito tempo. Claro que vai ter a entonação de voz, né, Kelly? Óbvio. Claro que vai ter para tudo daí, né? Eu posso falar uma coisa numa entonação que sim, ofenderia, mas no normal, tipo, a Cris plus size. Não, a Cris gorda e tá tudo certo, eu não me ofendo de verdade. Mas aí tem essa questão das pessoas que não se assumiram, não conseguem se aceitar no quesito eu estou gorda ou eu sou gorda. E aí tem aquela que já assumiu, que já entendeu, não é agora, não vou fazer dieta agora, não vou procurar ajuda agora, mas vou carregar o meu peso. Esse público, ele tem aumentado, a gente vê pelas redes sociais, né? TikTok, a gente está com vários perfis de pessoas gordas que estão aí dando outros ensinamentos. A gente tem uma gaúcha super importante que está fazendo, assim, uma reflexão, porque ela procura, dentro do peso dela, ser o mais saudável possível. Então, assim, ela pratica vários exercícios e ela tá lá, mostrando que ela pratica mesmo, ela cuida da alimentação, ela dá uma diminuída, daqui a pouco ela dá uma aumentada, porque o gordo também tem isso. E aí já é um exemplo que eu acho super bacana de estar olhando, porque ela vai falar disso, mas ela vai falar do skincare, ela vai falar do estilo, ela vai falar daquela loja que vai... Porque tudo isso não tinha uns anos atrás. Eu tenho o hábito ainda de só fazer as minhas roupas. Eu não vou mando fazer as minhas roupas, porque era tanta dificuldade, eu não queria usar só o estampado, só o estilo mais senhoral, eu me recusava a isso, porque eu era uma jovem. Claro. Eu comecei a ficar gorda, acima do peso, porque isso vai aumentando, a obesidade tem classificações. Eu comecei a ficar acima do peso, eu era uma menina, 17 anos. Lá até aí tu era... Não era. Era normal, né? Não tinha o excesso de peso. Aos 17 anos foi o primeiro boom. E aí teve já passei por várias dietas, vários experimentos. E daqui a pouco aflorou essa questão de eu me sentir linda, feminina, empoderada. Eu tenho, inclusive, um amigo que é em comum com a Flávia,
que ele diz: Cristo já te tocou, que essa palavra empoderada, ela é nova, mas tu é uma mulher empoderada há muito tempo, então veio comigo. E eu acredito que seja questão familiar, Kelly. Eles moravam, né, dormiam em quartos separados, mas a vida, né, era toda perante a sociedade em conjunto. Sim, um casal. E eles eram, assim, um casal. A minha avó já muito, meu avô empreiteiro, e ela era quem, ele basicamente cuidava dos peões. Ela cuidava da grana, da comida, da organização. Aí quando eu olho pra isso, eu digo, opa, ela já era a protagonista. Sim, mas qual é a grande diferença dela de outras mulheres dessa época? É a questão de ter dinheiro, de poder usar o dinheiro de alguma forma. No momento que tu depende de alguém, e por muitos anos as mulheres dependeram dos homens, enquanto tu depender, tu tem a dependência, tu acaba se tornando uma pessoa secundária. Mas no momento aí... que tu vai... mas ela não era, porque ela, de alguma forma, ela tomou conta disso para ela. Mas daí, gurias, eu vou trazer a minha experiência para vocês. Vocês sabem, eu fui executiva por 20 anos, morei sozinha por muitos anos, e ter o seu dinheiro, tomar as suas decisões, dizer para onde vai, para onde não vai, nossa, isso É libertador. isso é maravilhoso, né? Assim, eu sempre digo que estou casada porque é com esta pessoa, porque depois eu não acredito nessa coisa que eu amo estar sozinha, eu amo a minha companhia. Quando eu saí da empresa na qual eu estava e veio pandemia, aquela função toda, repensa a carreira, eu já não era mais feliz, né, entre outras coisas, eu encontrei meu propósito, que era chegar aqui, né, no Afrodite, onde estamos hoje muito felizes. Mas para isso, eu digo para vocês que o maior apoiador e incentivador é o meu marido. E talvez porque nós tenhamos personalidades que são, já falei até para vocês duas, eu sou mais homem, mais masculina para algumas coisas, ele mais feminino. Então, nisso, mas eu dependo hoje, e não tenho problema nenhum em dizer, inclusive sou muito grata, por ele ser o apoiador, e eu dependo exclusivamente dele. Sim, ele provê, né? A energia masculina E eu não me sinto isso. secundária, pelo contrário. Aliás, eu acho que eu fiquei pior. Fiquei mais mandona. Mais Porque agora eu autoritária. tenho mais tempo. Mais tempo para mandar. Exato. Mas isso é energia masculina. A energia masculina é a energia do poder, do autoritário, de mandar, do dinheiro, de atitude. A energia feminina é aquela energia doce, que acalenta, que dá a segurança, que dá o afeto. Isso é energia. Todo mundo tem homem e mulher, tem as duas energias, não tem gênero. Claro. Feminino e masculino. Tem mulheres que têm energia masculina mais forte, tem homem que tem energia feminina mais forte, e aí tem o equilíbrio, do casal. entre os dois. O certo é a gente ter o equilíbrio Todo dos mundo dois. tem um pouco dos dois. Todo Mas é mundo que tem. me deu um desespero. Tudo é multiplicação. E que a Flávia, mesmo que ela faça a mesma coisa do mesmo jeito que a Kelly, ela não será a Kelly, ela será a Flávia, assim como a Carol, assim como a Jane. Então, isso é muito importante da gente difundir. O Modo Alegre, ele também traz essas questões todas financeiras, de entendimento. Porque, como tem uma questão emocional, né, gente? E aí eu acho que é legal de a gente trazer a vulnerabilidade que a Carol trouxe, social, ela mexe muito com a autoestima. E se nós já temos as nossas dificuldades com a autoestima, né? Imaginem quem está em situação de vulnerabilidade. E aí essas pessoas, elas constroem, eu vou pegar um exemplo aqui, obviamente, mas que fosse o meu macacão, eu ia usando a taça, que fosse o macacão, né? Elas fizeram. Aí eu vou olhar, eu vou achar maravilhoso. E vou achar assim, meu Deus, não sei quantos R$1.000, porque, né, as grifes adoram colocar um valor absurdo. Elas diminuíam, elas não têm noção do valor do trabalho delas, e isso o Modo Alegre proporciona. Educação financeira. E elas acabam gerando um exemplo para nós, né? Para nós. É isso aí, porque eu aí quando olho para uma roupa carésima, eu penso, o quê? Aí eu já vou olhar a qualidade da costura. Exato. Deixa eu ficar mais exigente, né? Sim. Gente, que coisa linda. E elas isso. conseguem fazer com o trabalho delas, elas não têm a noção do valor que o mercado, o capitalismo, faz. Capitalismo, falaste muito bem, Jane. Ele faz porque, na verdade, ela tem um custo daquilo ali que ela estipulou. E aí tu diz, nossa,
Tanto que aquele dia lá eu disse, não, mas é só esse valor. Eu Ela, comprei uma bolsa, 50 euros, só isso. Mas não, eu não também pode. dizia só isso, né? Aí, porque seria como se tu estivesse desvalorizando, né? Mas o próprio capitalismo desvaloriza, né? Não, mas aí o que eu entendi, que depois eu conversando com ela, e a gente tentando trocar Umas uma ideias ideias ali, ela disse, não, mas se eu vender a mais que isso lá, eu não consigo Claro. vender, aqui eu consigo. Aí eu fiquei pensando, tá, mas a gente vai ter de que... mercado. É isso que elas têm que... Mas elas têm E aí a gente aulas, né? viu Elas têm um aulas, outro elas têm nicho que a aulas. gente vai ter que... tentar chegar já no meio do caminho, caminho. seja factível E- lá Isso. e fora, também para nós, porque se a Exato. gente compra a R$50, Que tudo é um vai dizer, ambiente, né? Então é um ambiente. Aí que a gente começou a conversar. Disse, então a gente vai ter que montar um ambiente dentro da comunidade que valorize o produto, que ele possa ser vendido lá e E fora. fora. E aí Pelo ele mesmo tem preço? Pelo mesmo preço. Tem um ditado muito cruel que diz assim: todo dia sai um esperto de casa na esperança de encontrar um bobo. Essas invenções cabem nisso aí, né? Sem ofender quem adere a isso, por quê? São leigos. E o que a gente precisa hoje em dia? Praticidade. Então, se você vê alguma coisa como um chip da beleza que vai te dar tudo que você precisa, sem você ter que gastar tempo, sendo que você tem que fazer muita coisa, você vai pensar, poxa, eu vou otimizar no meu trabalho, eu vou otimizar no meu estudo, eu vou otimizar aqui, vou otimizar ali, e esse chip vai resolver minhas coisas. Só que, infelizmente, não é assim que funciona. A priori, no início, tudo que você faz vai te dar um resultado. Porque o nosso corpo entra em hormese. O que é hormese? É quando o seu corpo sai do habitual e começa a fazer alguma coisa diferente. Ele reage. Tá? E ele reage queimando energia. Queimar energia, queimar caloria, que é emagrecer, que é o objetivo de quase todo mundo. Então tá. Coloquei o chip da beleza, ele vai me dar resultado, a princípio. Chega num ponto, ou você entra em platô, ou você vai ter que tirar aquilo, porque o chip da beleza, especificamente, é uma bomba hormonal sintética. puta merda, ainda sintética? Sintética. Tem a progesterona, nós produzimos progesterona, mas tem a progesterona sintética, feita em laboratório. Uhum. E tem a progesterona, que é idêntica à nossa biologia, que é com o médico. Mas esse chip da beleza são hormônios sintéticos. E nós, mulheres, temos um quê a mais. Nós precisamos de estrogênio para ser saudável, tá? Na época lá dos nossos avós, um pouquinho antes, Marilyn Monroe, por exemplo, era uma mulher rechonchudinha. Eu vi uma matéria, inclusive, Rechonchudinha. falaram exatamente sobre isso. Uma gordurinha na barriga, Isso aí. celulite no culote. Por quê? E considerada Nós, ainda mulheres, hoje exata hoje, maravilhosa. Mulherão, maravilhosa. Nós mulheres, nós temos até uma mulher que é muito magra, inclusive a nossa Elisa, né? Uhum. Você Tô pode com uma dizer, raiva da Elisa, você jogar tem nojo dela celulite, hoje. não tem, Elisa? Você tem celulite? Puta que Por quê? nojo. Porque ela tem Aliás, graças a estrogênio no corpo dela, né? E é o estrogênio que faz a mulher ser feminina, é o estrogênio que faz a mulher gerar Ter as filhos, formas ter as femininas. formas e tudo mais. Quando a mulher entra num estado que ela não tem celulite, que ela está toda definida, ela está tomando hormônios. São aquelas da academia que são toda que vem com uma forma já mais masculinizada. Exato. No meu Instagram tem lá o meu antes e depois, porque eu tomei oxodrolona, porque eu quis ver como que era. E não, Tomei. eu ia te dizer, mas os efeitos tem, além da voz, essas coisas, Exato. tem efeito Minha ruim. voz engrossou um pouquinho, sim. A oxodrolona é a droga com menos agressividade, vamos dizer assim. Mas assim, meu corpo seco, definidíssimo, sem celulite, não menstruava, para início de conversa, tá? Não menstruava, o corpo perfeito. E do lado tem já o meu corpo com celulite, que eu estou com celulite, eu estou com 10 quilos acima do peso, que eu estava antes, mas agora eu estou saudável. Eu não estava. Por que anatomia feminina? Porque a mulher, apesar de hoje em dia a gente ter várias formas de informação, né, muitas vezes ela não para se olhar e não para se examinar em algumas situações, né? Não é incomum, algumas às vezes até mandarem fotos para mim, mas outras que são incapazes de se olharem de qualquer maneira.
né? Foto, fiquei chocada. Fotos, cada vez mais, né? Sim, As porque pessoas facilita. mandam. Porque facilita em algumas situações. Bom, eventualmente não precisa, as fotografias às vezes são desnecessárias, tá? Os nudes. Não é bem nudes, mas deixamos isso para agora. Bom, qual é a minha ideia, tá? É a gente conversar sobre todas as partes da ginecologia, mas eu vou falar da ginecologia hoje da cintura para baixo, certo? Tá. Eu não vou falar sobre mama, embora o exame ginecológico, ele inclui o exame da mama. Da mama. Todo ginecologista, mesmo não sendo mastologista, não importa, ele deve também, né, examinar as mamas das pacientes, tá? Faz parte do ginecologista, o mastologista só vai entrar em algumas situações. Mas para não ficar muito diversificado hoje, a minha ideia era falar mais da parte ginecológica, né, útero, ovários, e é o que a gente vai falar hoje. Tá. Nós podemos dividir de várias formas, tá? Mas uma delas que eu acho que fica fácil da gente entender, que é os órgãos genitais femininos que ficam dentro do abdômen, tá? E os órgãos genitais femininos que ficam fora do abdômen, tá? O que fica dentro do abdômen, né? Então, nessa imagem, vamos ver se vocês conseguem enxergar, tá? Dentro do abdômen, nós ficamos com o útero, tá? As trompas e os ovários. Se a gente for olhar aqui também, tá? Essa imagem mostra direitinho, né? O útero, as trompas e os ovários, certo? Bom, essa imagem, ela vai mostrar também várias patologias que podem ocorrer nessa região. Mas eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Quando a gente vai falando sobre essas áreas todas, o que a gente tem que entender, tá? Que o nosso útero, ele está na parte anterior, junto da bexiga, certo? E na parte posterior, nós temos o reto, o intestino, tá? Se nós formos olhar de frente, a gente vai ter a vulva, que daí já é a parte externa, a vagina é a parte interna também, ela está dentro do abdômen, certo? É interna, ela não é externa. E uma coisa que não é incomum, as pessoas chamarem tudo de vagina, e não é. A parte externa é a vulva, a parte interna é a vagina. O fato é que o que a gente não resolve na nossa mente, no nosso emocional, o corpo vai transformar em doença. E às vezes ele vem num sintoma simples, né? E as pessoas chegam a ir num sintoma simples ou elas... Com certeza. Ou elas esperam, assim, estourar uma merda. E muitas vezes a pessoa tem, isso a gente vê muito, o meu normal é ser assim. Não existe o meu normal. O normal é não ter dor, o normal é não ter sintoma. Então, se tem algum sintoma, tem alguma coisa por trás. Uhum. E muitas vezes a gente vê o problema aqui, só que está aqui atrás. Por exemplo, uma compulsão alimentar. Ela é uma compulsão alimentar, mas qual é o gatilho? É uma ansiedade, tem outras coisas, tem outro fator emocional por trás. Então, quando eu falo em visão holística, de olhar o corpo como um todo, é olhar para o problema, mas olhar por trás do problema. Uhum. Então, o tratamento como um todo, ele vai envolver uma meditação, um controle de ansiedade. Às vezes, um problema de pele tem a ver com o emocional. Então não adianta tratar a pele. O problema da pele está aqui, mas o emocional está aqui. Então tu vai olhar para o problema da pele, mas tu tem que olhar para cá. E senão é meio que tapar o sol com a peneira. Autocuidado, ele também é mental, emocional, físico e alimentar. Porque às vezes as pessoas acham que autocuidado é só fazer mão, fazer pé, ir para academia, dormir cedo, acordar cedo. E não, a alimentação, o buraco é mais embaixo. A alimentação é remédio. E a doutora Cláudia, ela explica muito bem isso lá no consultório dela, que começa tudo na comida. Não é só comprimidinho, claro que vários comprimidinhos ajudam, mas é a alimentação e o mental. O autocuidado mental e o alimentar, eu acredito muito que assim, é primordial e é urgente as pessoas começarem a olhar para esse tipo de autocuidado. Não acha, doutora Cláudia? Com certeza. Uma coisa que eu sempre falo, assim, a suplementação, claro que ela é sempre feita personalizada, porque a gente tem umas demandas diferentes e cada organismo é único. Mas antes da suplementação, da reposição hormonal, quando indicada, tem que fazer o básico. Sim.
Então a gente tem alguns pilares que é a base. É alimentação saudável, é atividade física, é um sono de qualidade. É um combo. É um combo. Depois vem o plus, né? Aí vem a suplementação, toda essa parte de reposição. E aí eu vou contar a minha história, porque eu tenho formação em dermatologia e medicina estética e estava tudo muito bem até aí. E aí eu fiquei doente por uma intolerância alimentar. Foi aí que eu busquei fazer a especialização em nutrologia, porque eu vi o tanto que um alimento pode acabar com a saúde de uma pessoa. E era um alimento saudável. Eu me descobri, na época, isso já tem 6, 7 anos, não tinha os exames que tem hoje, e aí eu me descobri intolerante à clara de ovo. E o ovo é um alimento super saudável, é um dos alimentos mais saudáveis que existem. E eu fiquei muito doente por comer ovo. E aí eu me descobri intolerante, tirei e retomei a minha saúde, tratando intestino, porque tudo começa no intestino. O intestino é o segundo cérebro. E tem uma frase que era usada muito, que já caiu por terra, que é: a gente é o que a gente come. E na verdade não, a gente é o que a gente faz com aquilo que a gente come, ou seja, o que a gente absorve. Então, Isso é corte certo, hein? Exatamente. Se o intestino não está saudável, a gente não absorve. E isso eu vejo muito no consultório. Pacientes têm uma alimentação saudável, mas quando a gente vai fazer lá a bateria de exames, dosar vitaminas, minerais, tá tudo baixo. O que está acontecendo? O intestino não está saudável. E não está absorvendo. Não está absorvendo. Então a gente tem que tratar o intestino para daí sim aquele alimento poder fazer o papel dele ali, ter o benefício de ter uma alimentação saudável. Então, além de comer saudável, a gente tem que estar preparado para essa alimentação saudável também. O que te motivou a escrever? Bom, primeiro assim, conta o fato pra gente. O que aconteceu que daí, para chegar no livro, teve um fato. Teve. Em 2018, infelizmente, eu perdi o meu filho mais velho, Luciano Júnior, vítima de um latrocínio. Ele estava vindo do trabalho quando foi abordado e mesmo tendo entregue o celular, ele foi alvejado com um tiro na testa e veio a óbito. Foi um período muito difícil, muito conturbado, muito triste, no qual eu comecei a escrever textos para desabafar, porque eu achava assim, que se eu contasse a minha história para alguém, a minha história era tão triste que eu tinha medo que a pessoa desabasse antes de mim. Sim. Então eu comecei a escrever textos para desabafar. E na época, muitos repórteres entraram em contato, né? Isso aconteceu lá em Gravataí. Em Gravataí. Tá. Mas um em especial, o Renato Dornelles, ele fez uma abordagem diferente, o que me fez dar uma entrevista, a minha única entrevista, que saiu no Clique RBS, na Zero Hora, no Grupo RBS ao todo. E a partir dali, eu e Renato, a gente não perdeu o contato. E uns 2 meses antes de completar 1 ano, o Renato entrou em contato comigo, querendo fazer uma homenagem ao meu filho, quando completasse 1 ano de falecimento. E eu enviei alguns textos para ele por e-mail, só que ele acabou saindo do Grupo RBS uns dias antes, e essa reportagem acabou não sendo feita. Mas ele gostou muito dos textos e não queria que os textos se perdessem. Então eu comentei com ele que meu marido tinha me dado a ideia de escrever um livro. E aí o Renato topou a ideia, topou me ajudar. Depois ele foi na minha casa, nos tornamos amigos de uma pessoa da qual eu era fã, acabei me tornando amiga. E a gente começou o projeto Mãe, Amor e Justiça. Nesse tempo, né, ao longo desses quase 5 anos de luto, eu vim escrevendo esses textos para desabafar. Então, assim, o meu livro, o Mãe, Amor e Justiça, ele é um compilado de textos de todas as etapas que eu passei desse processo do luto. E eu acho que é importante a gente falar, assim, a gente vive cada vez mais situações de violência, o medo, né? Imagino como que tu recebeu, isso foi à noite? Foi à noite. E como é que tu recebeu a notícia? Eu tinha acabado de começar um emprego novo em um hipermercado, e eu vi que o meu telefone estava vibrando muito.
Mas eu não quis atender. Sim, aquela coisa que tu vê que dá uma insistida, assim. Dá uma insistida, mas eu pensei assim, eu olhei pro horário e disse, não, esse horário meu marido tá em casa, meus filhos estão em casa, então eu acredito que não seja nada de importante. Vieram, né, me chamaram, e quando eu vi, tinha uma amiga minha, uma amiga de muitos anos, e ela me disse, Denise, o Júnior levou um tiro, e eu não sei exatamente o estado que ele tá. Aí ele já tinha sido levado para o hospital. Já tinha sido levado para o hospital. Peguei minha bolsa e saí. No estacionamento, eu já liguei para o meu esposo. Luciano, aonde foi o tiro? E ele me disse que foi na cabeça e ele tá muito mal. Só que, na verdade, enquanto ela foi me buscar, meu filho faleceu. Na verdade, quando eu me visto pra mim. Isso que tu falaste da lingerie, eu adoro isso. Eu acho, assim, quer ver outra coisa? Pijama. Roupa, assim, tu chegar em casa e colocar um pijama gostoso, bonito, confortável, que tem a ver contigo. E tu pode estar em casa, numa boa, tu tá elegante. Autoamor. Eu sou louca de autoamor, então. Autoamor, é promover, isso são pequenos autocuidados, botar uma lingerie bonita, uma camisola gostosa, um pijama, isso é um carinho. Exato, é tu conseguir falar pra ti mesmo o tempo todo que tu é a pessoa mais importante do mundo, e isso ajuda na tua autoestima. Eu sempre digo assim, né, eu faço um exercício em sala de aula e é muito interessante, eu peço em dados momentos, vocês que estão assistindo podem fazer, para e pensa na pessoa que tu mais ama, na mulher que tu mais ama no mundo, né, geralmente as mães pensam nas suas filhas, ou pensam nas mães e irmãs, enfim, e agora volta para aquele momento que quase que diário de toda mulher, onde a mulher se olha na frente do espelho e se critica. Ai, nossa, essa pochete. Ai, essa celulite. Ai, isso, aquilo. Meu Deus, como eu tô horrorosa. Meu Deus, mas gente, que burrice. Como eu fui idiota. Como... Tu faria esses xingamentos desse jeito pra essa mulher que tu mais ama? Então tu não pode estar fazendo pra ti mesmo. Onde é que foi que a gente se perdeu, que a gente parou de se priorizar, de nos colocar em primeiro lugar, nos cuidar, de botar a melhor lingerie pra gente mesma, de botar o melhor pijama pra gente mesma, de usar aquela roupa que tá parada, que a gente fica guardando pra ocasião especial, pra ficar com a gente mesma dentro de casa, que seja, né? Isso tudo tem a ver com autocuidado, isso tudo tem a ver com autoamor, e é um exercício. As pessoas, elas também têm uma tendência a achar assim, mas eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, Gabriel. Gente, ninguém é uma árvore que nasce plantada e fica estática naquele lugar. Aí olha lá que até a árvore, às vezes meio que ela dá uma envergada, ela já se irrita, né? Ela até vai, né? Assim, se adapta, né? Começa com esse primeiro passo. E isso é fato. A autoestima se constrói na ação. Não adianta ter todo o conhecimento do mundo, ter todos os ensinamentos do mundo, se tu não começa a agir. E aí tem uma outra dimensão da autoestima que fala sobre micropropósito, que nada mais é a gente colocar propósito naquela coisa mínima que a gente faz no dia a dia, né? Então, assim, tu colocar um porquê, tu entender um porquê, tu fazer uma associação de que aquilo é importante por determinada coisa. Isso também contribui para a tua autoestima, né? Então, assim, são várias pequenas coisas. As pessoas às vezes acham, as mulheres principalmente, têm uma tendência a achar que é uma coisa macro, gigantesca, ou eu não nasci assim, eu não tenho essa capacidade. Começa no micro. Tu vai começando no micro e vai conseguindo passar uma informação para ti mesma e vai se construindo essa autoconfiança que está totalmente vinculada à autoestima, né? Se a gente fosse falar de espiritualidade, né? Qual é a linha que a Aline segue? Então, dentro da espiritualidade, por 35 anos, eu cultuei a matriz africana, né? A Umbanda, né? O Batuque, conhecido aqui no Rio Grande do Sul. E há 3 anos eu conheci a espiritualidade na sua forma essencial, através da medicina de ayahuasca, né? Conduzido, sim, pelos meus guias, pelos meus mentores, mas eu não entendia o motivo, porque, né, dentro de uma religião a gente tem dogmas, preceitos e acaba ficando engessado. Mas desta forma eu estava sendo dirigida, né, a buscar novas oportunidades.
E foi num momento onde eu estava passando por muitas crises emocionais, né? A famosa crise existencial que todos nós passamos em algum momento ou ainda vamos passar, da busca de quem sou eu, o que estou fazendo aqui, de que forma eu posso ser útil. Então, conhecendo a ayahuasca, eu comecei a tratar as minhas emoções, o processo de autocura começa aí. Então, a espiritualidade na minha vida nasce aí. A Aline, espiritualista, ela nasce em 2019. Logo depois vem a pandemia, né? E dentro desse processo, 2019 a 2020, eu comecei a fazer os mergulhos sem medo, né? A cada imersão, eu tinha mais estudos da minha essência. Até que eu me deparo, né, numa das minhas férias, com a seguinte situação. Eu posto uma foto com uma caipira na mão, dizendo que eu estou em férias. Por quê? Uma espiritualista está em férias, então não me chamem, porque eu estou aqui com a minha família e fazendo também aquilo que todos nós gostamos, vivendo um pouquinho do mundo, né? E no Facebook vem aquela memória de lembrança de um ano atrás. Ou seja, 2019 também eu entrando em férias. Só que o destaque de tudo isso foi a minha obesidade. E eu não me sentia obesa. Eu não me sentia fora do padrão. Eu me sentia feliz, né? Empoderada, dona de si, pagava os meus boletos, né? Ai, nunca param de chegar porque, né, gente? Então, quando tem esse comparativo e eu fui verificar a função balança, ali eu tinha eliminado da minha vida 30 quilos. Eu lembro até hoje, gente, assim, que é uma coisa que hoje em dia pode ser impensável, né? A minha mãe, que na época não trabalhava, e para mim isso foi muito bom, porque ela me ajudou a ser a médica que eu sou, minha mãe e meu pai, senão não seria impossível, né? Ela levava o meu filho lá na URGS para eu amamentar. Então eu entrava dentro do carro. Uma baita rede de apoio, né? Sim. Daí é rede de apoio. E eu amamentava e voltava para aula. Nossa! Agora, assim, como é que tu conseguiu? Eu acho que com 19 anos, 20 anos, a gente consegue qualquer coisa. Eu cheguei a essa conclusão. Mas com esses pais aí, tá, amor? Sim, porque assim... Não, mas eu digo no sentido, assim, de que, sabe, tu entra numa roda viva e numa a gente coisa... tá numa e a gente sensação vai, de invencível, né? Mesmo. A gente é isso que eu quero dizer. Eu era invencível. Para mim, o meu filho foi muito fácil. Quer dizer, muito fácil, não foi fácil, né? Mas eu consegui. Eu até tive um problema no meio dessa história toda. Eu tive que parar de amamentar o Guilherme, tá? Depois de mais ou menos 2 meses, eu tive um problema de saúde. Mas depois as coisas foram. E a minha filha, que está agora com 29 anos, a Gabriela, eu consegui amamentar ela até 8 meses. E eu voltei a trabalhar, porque médico não para, né? Médico é um bicho meio complicado, tá? Ele já se cobra mas por... nós... Não, mas ele se cobra por natureza e ele olha muito pro outro, né? Tem então, sempre... eu voltei a trabalhar, mesmo aumentando, com 20 dias eu já fiz um parto, tá? De um paciente meu, que na época eu fazia obstetrícia, agora não faço mais. E mesmo assim eu voltei a trabalhar, acho que 2 meses depois. Né? Claro, mais reduzido, mas depois praticamente plena. E eu amamentei ela até os 8 meses, amamentava de noite quando chegava, quando saía de casa e tirava leite. Mas assim, foi muito tranquilo, tá? E tinha rede de apoio, né? Eu tive, de novo, a minha mãe que me ajudava, o meu marido me ajudava, né? Então eu tinha uma rede de apoio. Mas o que eu quero dizer é que na minha época a gente não tinha essa comparação tão grande com os outros, né? Eu não tinha essa coisa de olhar a foto e dizer, como é que eu sou, como é que eu... Rede social, né? Simplesmente, eu era do jeito que dava, entendeu? É a rede social. É a rede social. A rede social, ela atrapalhou muita coisa. Eu acho que ela ajuda, mas acho que atrapalha. Acho que tem os dois lados, como tudo na vida, né? E só que, e nesse momento, e entendo, a gente vai buscar na internet, às vezes, até uma distração. Mas às vezes a gente acaba retornando uma frustração. Exatamente. Porque uma frustração, porque a gente olha, nossa, a mãe perfeita, tá sempre arrumada, o filho tá sempre perfeito, não tem olheira. Eu a noite passada, eu acordei 10 vezes.
10 vezes. Meu bebê acordou 10 vezes. Ele vai fazer 9 meses. Então, assim, e aí tu para e pensa, a vida continua, o dia seguinte tem que vir trabalhar e tá tudo certo, a vida tem que continuar, mas às vezes na rede social não é isso. E a gente vê, às vezes, as mães de rede social, muitas vezes, tem babá na madrugada. Então, no dia seguinte, tá tudo certo. Elas não estão com olheiras. Então, assim, a gente não pode se comparar a nossa realidade atual com a realidade de outra pessoa. Isso é muito importante. É o que eu sempre digo. Olha, gente, quem cuida da roupa lá em casa, da louça, né? Assim, do aspirador diário, sou eu. Então, assim, e já era assim naquela época. Eu não mudei. Claro que depois foi uma decisão ter babá e não colocar na escolinha por um tempo, enfim. Mas assim, é uma rotina pesada. Sim. E vou dizer, aos 6 anos do meu filho, é uma rotina pesada, porque ele usa a roupa da escola, a cada 2 dias eu tenho que lavar, eu tenho que dar tempo de secar, eu tenho que dobrar, eu tenho que guardar, eu tenho que estender, eu tenho que isso, mais a louça, mais o não sei o que, o quarto dele, ok, que já passei para ele há horas, então é ele que se vire, mas assim, porque eu me aceito como a mãe que eu sou, mas é fácil? Não. Tem comentários que dói lá na alma, tem comentários que a gente olha, dá risada, puxa, a pessoa perdeu tempo para escrever aquilo. Mas sim, eu acredito que doa um pouquinho. Ninguém tá que tão namastê, que tá falando um monte de coisa ruim, não vai te afetar. Afeta um pouco, sim. Tem comentários que às vezes surgem lá nas minhas redes, tá ok, mas machuca, mas eu não acredito porque eu sei quem eu sou. Só que, né, a gente não sabe lidar muito bem com as críticas, com coisas negativas, a gente, né, tem aquele jogo de cintura, mas acredito que machuca muito, mas, porém, contudo, entretanto, depende de pessoa para pessoa. Tem pessoas que vivem em função daquilo e que só olha para o negativo, só olha para o comentário ruim, ela esquece totalmente dos outros 90 comentários maravilhosos e foca só no ruim. Aí sim, temos um problema. Porque a pessoa ela não consegue olhar o que tem de belo na volta dela, porque ela está doutrinada a olhar só o que é ruim. E aí, realmente, a rede social, nesse contexto, ela não faz bem, deixa a pessoa mais no buraco. E aí, sim, eu indico, não, sai um pouco das redes, vai viver tua vida offline, vai para uma praça, vai olhar para o céu, vai tomar café com as amigas e larga um pouco a rede social. Porque aí está te minando. Ela precisa se conhecer, ter a clareza de quem ela é, porque se está afetando demais aqueles comentários negativos, é porque ela não sabe, ela não tem clareza de quem ela é. O que tu acha, Aline? Concordo plenamente. O desafio de ir para a mídia é exatamente tu entender que ferramenta que tu é. Ninguém vai para a mídia porque acha simplesmente bonito, né? Na realidade, tu tem que ter um propósito. O propósito é tu mostrar o que tu vive de melhor, né? Mostrar a tua essência, independente o que o outro vai julgar. Ou tu está querendo, sim, uma recíproca imediata e louvor e honra aquilo que tu está fazendo. Então, ou tu tem certeza do que tu está levando ali e sim, tu está mostrando uma verdade que tu vive, ou então tu está querendo maquiar, né? Na realidade, o teu narcisismo, o egocentrismo. E desta forma, quando a gente recebe uma retaliação, né? Retaliação é tudo aquilo que contraria a proposta que a gente está oferecendo. É um desafio terapêutico, né? Cabe a mim aceitar, porque tudo dentro da terapia, levando para o lado da espiritualidade, do lado da holística, é a forma que eu recebo. Eu escolho a forma que eu recebo, o outro não tem direito de me magoar, o outro não tem direito de me anular, somente eu. E aí a gente entra para o foco de quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui na Terra e por que eu estou aqui na mídia. Eu preciso estar, eu estou desenvolvendo um propósito, eu estou querendo destaque, né? Ir para a mídia como ferramenta não é para se destacar enquanto querer seguidores. É ser multiplicador de algo e tu, sim, querer multiplicar essa tua essência. E estar ali tem que ter, primeiro, autoestima. Quando a gente não tem essa autoestima, a gente é lapidado, está tudo bem, a gente vai se lapidando. Mas, antes de tudo, coragem. Só que não existe coragem sem fé.
né? E afetar em nosso ser. Então, quando a gente sai do casulo, exatamente é para voar. Ninguém pode nos tirar do casulo, né? E é neste momento, quando alguém te comenta algo contrário, a gente vai ser testado, né? E onde entra o desequilíbrio emocional? Nós somos feitos de 3 pilares, mente, corpo e alma. Os 3, eles não vão estar ajustados plenamente a todo tempo, mas a gente sempre tem que buscar o equilíbrio de tudo isso. E o emocional, hoje em dia, é o caos, né? É o caos social. E por quê? A gente perdeu muito, muito a nossa essência. Estamos querendo ser cópias e mais cópias. E na mídia só resiste o que é original. O que é cópia tem um monte. Vou ter que comentar um pouquinho antes como é que começou o Amadurecer, né? Porque o Amadurecer ele nasceu de um projeto dentro da minha consultoria, né? Quando 2 grandes amigos meus de colégio, né, por volta de 48, 49 anos de idade, foram demitidos de grandes multinacionais. E a gente é de uma geração, né, Kelly, a geração X é uma geração que foi criada e trabalhou para realmente se aposentar numa única empresa. Né? Nossos pais diziam que a gente tinha que encontrar uma carreira que a gente pudesse permanecer muitos anos. E, inclusive, um desses meus amigos achou que ia se aposentar nessa empresa. Né? Trabalhou para chegar a esse ponto. Só que quando eles chegaram na minha consultoria, eu vi esse chão se abrir, né? Assim, no sentido, para o homem principalmente, que é muito mais provedor, né? Na cabeça dele ele precisa ser o provedor, não necessariamente ele é hoje em dia, mas ele é constituído assim desta forma. Foi muito mais difícil. Pra você ter uma ideia, um deles, eu sempre comento isso porque eles sabem que eu comento, né? Um deles me contou isso, chegou lá na minha consultoria no final do ano, tipo novembro, me contou sobre o desligamento, a demissão. Ele estava sendo preparado para ser diretor, mas como ele trabalhava numa multinacional, caiu o presidente dos Estados Unidos, caiu do Brasil e assim consecutivamente. E não se abriu a vaga para ele. Ele ia para a praia com a família toda dele daqui e a família que ele constituiu, que ele morava em São Paulo, e ele não ia contar para ninguém que ele tinha sido demitido. Aquilo me tocou profundamente e eu fiquei pensando, gente, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu trabalho com a área de recursos humanos, eu presto consultoria para várias empresas. Eu preciso entender o que está acontecendo. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a ler sobre o assunto, muito ainda incipiente, isso já fazem o que? Eu estou com 57, seguramente uns 7 a 8 anos atrás, né? E eu, um pouquinho mais até, 9, 10 anos atrás. E eu comecei a estudar e comecei a pensar, eu preciso ter um projeto que desenvolva, primeiro, a consciência, provoque a consciência. Por que a gente está mandando embora os 50 mais, né, ou perto dos 50 mais, que hoje já é perto dos 40, né, já mudou também. Por que a gente está mandando embora e o que eu posso fazer para que eu possa provocar essa reflexão? E aí nasce, inclusive, o Maturi Lab, que foi a primeira marca que eu na verdade, lembra? É verdade, lembro, claro. Foi a primeira marca que eu trouxe, mas o Maturi Lab veio justamente para fazer eventos gratuitos e falar sobre várias temáticas dos 50 mais, não só trabalho, carreira, mas saúde, uma série de outras temáticas importantes para que a gente entendesse o que muda no comportamento, né, das pessoas. Nasce o Maturi Lab, a gente começa a dar palestra também, só que, e eu gosto de dizer isso porque parece que a vida da gente é toda certinha, que a gente acerta em tudo, né, e não é verdade, a gente também tem os nossos aprendizados, os nossos erros. Eu não registrei a marca. E o Maturi Jobs, que nasceu o Maturi Jobs em São Paulo e que hoje é só Maturi, ele, na verdade, registrou todas as marcas com Maturi. E eu fazia Maturi Talks, eu fazia Maturi Lab, e aí eu disse, gente de Deus, como é que eu pude cometer esse erro de não registrar o nome, de não pesquisar e não registrar? Mas também tinha nascido com uma parceria que até hoje nem existe mais, né? Então eu entendi que tudo bem, nasceu como Maturi Lab, eu fiz várias coisas com Maturi Lab, mas eu entendi que então, obviamente, né, eu entrei em acordo para poder ter um tempo para mudar a marca e tal, e nasce então Amadurecer com S, né, porque as pessoas me perguntam, não tá escrito errado. Não tá. Não é tá. porque tem um conceito, né, por trás. Exatamente, que é, na verdade, 3 palavras importantes, né, nesse amadurecer. O amar, o que se faz, o que se quer fazer em termos de carreira, de projeto de vida. O
a questão da durabilidade, né? De ter constância, durabilidade, né? E o amadurecer em si, quando a gente amadurece, a gente tem algo que é mais perene, né? E o ser de ser humano, né? De pessoa, de que a gente está falando, não está falando de equipamento, não está falando de tecnologia, falando de gente. Gente, é sobre isso. É sobre tudo que a gente viveu nessa segunda temporada lindíssima, maravilhosa, cheia de energia, cheia de boas pessoas, cheia de trocas e conexões. E ainda tem a parte 2. Aguardem. Então vocês imaginem o que será a terceira temporada, não é verdade? Eu deixo aqui meu beijo de milhões, como eu digo, para as minhas deusas e deuses. Sigam nos acompanhando aqui, segue lá, ativa a notificação, curte. Quanto mais pessoas tiverem acesso a esse conteúdo, melhor. Esse é o nosso objetivo, tá bom? Até mais.